Olá, que bom que você está aqui. Quero explicar para vocês o porquê que eu pedi para vocês instalarem o Glio e o GLFW nos vídeos anteriores. Nós vamos começar agora a criar algumas coisas interessantes dentro do OpenGL. Quando eu faço essas criações no OpenGL, duas coisas são importantes. Primeiro, eu quero garantir que o OpenGL que eu estou utilizando em determinada plataforma é a versão mais atual. É isso que faz o Glio. Ele permite que as funções atuais, mais modernas do OpenGL sejam utilizadas em tempo de execução mesmo. Então, em tempo de execução, ele vai lá, verifica que a plataforma que está sendo utilizada e se está sendo utilizada a versão mais atual. Isso é legal porque o OpenGL tem muitas coisas que caíram em desuso. Então, ele vai garantir que a utilização do OpenGL naquela plataforma está seguindo pelo menos uma versão que eu defino dentro do código. Além do Glio, uma coisa legal também é o GLFW. Eu falei para vocês que o OpenGL não se preocupa com janelas. Ele tem outras preocupações, outras coisas para outros comandos ou outras funções mais importantes para lidar. Então eu tenho uma biblioteca simples de utilizar, que é o GLFW, e ela vai então abrir janela para mim, vai colocar nome nessa janela se for o caso, contar quantos frames por segundo eu estou executando naquela janela, vai permitir com que eu use o mouse, joystick, tudo isso para que eu possa me concentrar então na minha animação, em coisas mais importantes, como por exemplo a iluminação que eu quero, a cor que eu quero para determinado objeto, que movimento que eu quero em determinado objeto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos passar então para a plataforma de programação, aonde nós vamos primeiro inicializar as duas bibliotecas, tanto o Glio quanto o GLFW, e vamos fazer a criação de uma janela passo a passo. Vem comigo? Vamos começar pegando aquele template que estão nos vídeos anteriores. Se você estiver usando o Visual Studio ou o Mac, tanto faz, vamos pegar aquele template que já está ali as bibliotecas definidas e só tem o programa principal. Só salva, né, como um outro projeto para ficar mais simples na hora que vocês forem modificar. A gente vai estar sempre fazendo modificações, mas esse também vai ser um programa básico para que você possa depois incluir novas animações, novos desenhos e por aí vai. Ok, vamos criar algumas variáveis globais, vão ser duas constantes. Aqui a gente vai estar utilizando o C++, tá? Então é bom que, se você não sabe C++, não tem problema, acho que vai ficar claro para vocês. A primeira variável, ela é um ponteiro para char. Essa variável vai ser responsável por criar o título lá. Então esse título é o que você quer que eu coloque lá em cima na janela. Eu vou colocar aqui Hello Window 1, que a gente vai fazer alterações depois nesse próprio código. E eu vou criar também agora duas variáveis do tipo int, constant int, são constantes, né? Então esses os valores, a menos que você queira, não deve alterar, é o tamanho da tua janela. Então vamos fazer uma janela de 800 por 600, definindo esse tamanho de janela. E a partir disso, a gente tem que fazer algumas inicializações. Vamos pegar ali dentro do programa principal e fazer a primeira inicialização, que é a inicialização do GLFW. O GLFW, como eu já falei para vocês, ele é um framework, né, que então vai permitir detectar vários eventos. Como o evento de mouse, teclado, né, a gente vai poder então controlar esses eventos também de uma forma separada, a gente vai ver na sequência. Bom, eu vou fazer um teste, né, uma condicional ali, se o GLFW init for falso, se tiver algum erro ali, né, o retorno de falsidade, de que não houve uma inicialização correta, eu vou simplesmente colocar uma mensagem para o usuário, uma mensagem de console, que o GLFW teve falha na inicialização. Eu estou colocando tudo em inglês, porque eu acho que fica mais elegante também para quem quem for usar, né, o teu código. Então, simples uma mensagem. Eu também vou fazer essa mensagem com o retorno -1. Então, se houver algum erro, ele vai retornar lá -1, que qualquer retorno diferente de 0 para ele entende como algo que deu errado nesse processo. Vamos só colocar ali o return -1. Depois a gente vai mudar isso, tá, gente? A gente vai fazer um return utilizando aí algumas funções próprias do OpenGL.
Na sequência, eu tenho que fazer a configuração de algumas propriedades. Essas propriedades são essenciais, né? Uma delas é a verificação da versão. Então, só para vocês terem ideia, após a versão 3.1 do OpenGL, tem alguns códigos, algumas funções, elas foram descontinuadas, elas não são mais funções que estão ativas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar ali uma configuração falando que eu quero que a menor versão a ser utilizada é a 3.3 e a maior, no mínimo, eu estou colocando, né, que no mínimo eu quero que ele utilize para mim a versão 3.3. Para nós, estou colocando como a maior também 3.3, porque dentro dela vão existir a maioria das funções que a gente vai estar utilizando. Bom, também nós temos que configurar ali o profile. Existem dois profiles, o Core Profile, usa o OpenGL moderno, né, para fazer todas as... A gente, dessa forma, a gente continua insistindo que a gente está usando o OpenGL moderno, tá? Então, por isso que eu vou colocar esse OpenGL Profile. Aqui eu vou colocar uma outra propriedade, uma outra configuração de propriedade. Essa configuração ela é apenas necessária para quem usa Mac. Quem está usando o Windows, né, quem está fazendo isso no Visual Studio, pode desconsiderar essa linha 36 aí, que ela não é necessária. Ele, na verdade, né, ele vai garantir essa linha, ela garante a compatibilidade, né, do OpenGL com o Mac. Vou colocar um comentário aqui, né, que ele é apenas para suportar a compatibilidade aí do Mac. Bom, feito isso, né, então o que eu fiz? Eu inicializei, eu faço algumas configurações necessárias, então eu posso passar para a próxima etapa, que é a criação da minha janela. Eu vou criar um ponteiro usando um tipo específico do GLFW, que é o GLFW Window. Então, é um ponteiro, e eu vou colocar um nome ali, pwindow, da minha variável. Essa variável pwindow, ela vai receber, então, a criação, né? Eu vou usar também uma outra função do GLFW, que é a GLFW create window. Ela tem 5 parâmetros. O primeiro parâmetro dela é a altura. Então, eu vou usar aquela variável que a gente já declarou lá como variável global. O outro parâmetro é o comprimento, então altura e comprimento da janela. Na sequência, o título. E eu vou colocar, nesse momento, os próximos dois parâmetros, uma para janela e outra para monitor. Vou colocar como ponteiros nulos, nós vamos falar sobre isso mais tarde, nos próximos vídeos. Também, após a criação, né, eu faço a criação dessa janela, eu tenho que verificar se a criação deu ok, se deu tudo certo, se não houve nenhum tipo de erro no meio desse processo. Então, eu vou fazer um novo if. Então, se esse ponteiro criado, né, a criação dessa janela, for igual a null, ou seja, ele deu algum tipo de erro, também pode até copiar ali de cima. Vou só colocar mais uma mensagem para o usuário aí que houve uma falha na criação da janela pelo GLFW. Nesse caso, se houver algum erro na criação de janela, eu posso, antes de sair, eu vou usar um comando que a gente vai usar esse comando no final do nosso código, que ele é o glfw terminate. Ou seja, eu estou indicando para o compilador que se houver alguma falha na criação da janela, que ele encerre a execução aí do glfw. Nesse caso, coloco aqui porque eu quero que ele saia, né? Se houver um erro, eu vou encerrar a execução do glfw. E aí também vou colocar novamente o return -1, a gente vai mudar, como já falei, posteriormente. E agora eu preciso criar, eu posso ter várias janelas, tá, pessoal? Então, nesse caso, como eu só tenho uma, eu quero indicar para o compilador que essa é a minha janela corrente.
por isso eu vou usar também um comandinho chamado glf make context current, que faz com que a janela corrente, a janela ativa, onde eu vou colocar os meus desenhos, é essa que foi criada agora. Bom, podemos inicializar agora o glue. Eu vou usar o GL Glue Experimental. Essa é uma definição, né? A gente vai definir GL True para que o Glue saiba usar uma abordagem realmente moderna, né? Para recuperar, então, funções com ponteiros e extensões. Basicamente, gente, a gente está falando que queremos usar o Glue de maneira nova, moderna. É por isso que a gente, inclusive, está usando ele. Também faço uma inicialização, verifico, né? Se o GL, a inicialização do Glue não der ok, der erro, eu também vou passar uma mensagem para o usuário indicando isso, falha na inicialização do Glue. Novamente, né, depois de feito essa mensagem, eu também posso retornar aí um -1 para o meu uso, né, para o sistema operacional, informando que houve um erro na inicialização do Glue. A gente espera que isso nunca ocorra, né, mas é sempre bom que o nosso código tenha essas preocupações. Vejam, eu já fiz o necessário por enquanto de inicializações. Eu inicializei o glfw, criei a janela, mantive essa janela como janela corrente, inicializei o Glue, estou colocando uma verificação de erro em cada uma dessas inicializações e agora eu vou fazer o que a gente chama de rendering loop. Essa próxima etapa, ela é uma etapa bem importante, interessante, que ela é chamada de rendering loop. Eu estou simplesmente avisando ao OpenGL, avisando ao compilador que enquanto essa janela estiver aberta, que ele mantenha esse loop ativo. Parece uma coisa engraçada nesse momento, mas se eu tiver vários elementos em ação, isso é importante que fique claro que todos esses elementos estarão em ação, estarão num loop de ação, né? Eles vão estar frequentemente em execução. Está relacionado com o pipeline do OpenGL, está relacionado com a máquina de estados, mas tudo isso a gente vai falar então na sequência. Então eu vou fazer ali um enquanto essa janela não for fechada, a janela que a gente criou, GL Window should close, do pwindow, enquanto ela não for fechada, eu quero primeiro que ele cheque se tem algum evento ativo, então esse glw pull events, ele permite verificar se tem um mouse ativo, se tem teclado ativo, chama essas funções correspondentes, a gente vai fazer isso numa próxima etapa, mas eu já vou colocar ela aqui, e agora eu vou querer que ele pinte, né, que ele faça um GL clear color, ou seja, que ele limpe a tela para mim com algumas cores. As cores dentro do OpenGL, elas estão num intervalo entre 0 e 1. Então, 0 significa o preto e 1 o branco. Então, eu tenho que depois tem uma tabelinha também que vocês podem acessar para verificar quais são os valores de cada cor. Esses 3 parâmetros é o red, green, blue, então por isso que eu tenho aqueles valores ali. E o último parâmetro, o quarto parâmetro, é de alfa, né, de transparência, que eu quero, em alguns objetos, eu quero colocar transparência. Eu vou fazer um GL Clear, GL Clear Buffer Bit, vocês vão também verificar na sequência que eu tenho 3 tipos de buffer diferente, o Color Buffer, Depth Buffer, Stencil Buffer. Então, nesse momento, vamos só colocar esse buffer de cores, que a gente só vai fazer isso por enquanto. E uma coisa que eu estava já também esquecendo de falar é do Swap Buffer. Ele leva, então, um ponteiro para a nossa janela, né? E o que acontece? Isso permite que a nossa aplicação seja chamada, né, com o que a gente chama de buffer duplo, onde você tem 2 superfícies de desenho. Como se você pintasse 2 telas naquelas que você vai pintando e vai vendo essa pintura sendo construída, tá? E finalmente a gente vai também para limpar, né? Eu faço um cleanup GL terminate porque eu quero que ele encerre
a aplicação depois que ele sair desse loop, então fora do loop, eu quero que ele encerre o GLFW. Ok? Vamos compilar, a compilação deu certo. Se der tudo certo, então aqui, ó, que legal, já abriu a nossa janela com as cores que eu defini lá, aquele padrão de cores 0.23 para o red, 0.38 para o green, 0.47 para o blue. Espero que vocês tenham gostado e a partir desse esqueletão a gente vai poder fazer muitas animações e desenhos legais. Até o próximo!